Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Roseana e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre rotinas de comunicação com o cliente. Essa aula ela é vinculada ao curso Estratégias e Ferramentas de Venda em Tempos de Pandemia. É um curso que está sendo executado pelo programa IF Mais Empreendedor, no campus do IFMA em Codó. Então, hoje nós vamos finalizar essa série de aulas que foram gravadas e disponibilizadas aqui para vocês e vamos encerrar com a temática sobre comunicação com o cliente. Na aula de hoje, nós iremos ver um pouco, né, sobre conceitos ligados à palavra comunicação. Nós vamos ver o esquema do processo de comunicação, os elementos que compõem um processo de comunicação, os tipos de comunicação mais utilizados, algumas fases do atendimento ao cliente, e também vamos ver um pouco, já ligado à fase da pós-venda, sobre pesquisa de satisfação e cadastro de clientes. Então, essa vai ser a temática da nossa aula de hoje. Para iniciar, a gente precisa entender um pouco sobre o que é comunicação, né? Comunicação, a gente sabe que é a forma de a gente trocar, né? Tornar algo comum, ter essa relação com o outro, né? E é o que nos distingue, é o que faz nós conseguirmos viver em comunidade. Então, a palavra comunicação, ela é oriunda, né, derivada da palavra comunicare, que significa fazer comum, ligar, né, pôr em contato. E o processo de comunicação, ele põe duas pessoas, no mínimo, né, interlocutores, num processo de partilha. Então, esse processo de comunicação, ele acaba fazendo uma ligação entre as pessoas, uma espécie de troca, né, onde se tornam comum questões como sentimentos, conhecimentos, pensamentos, opiniões, que são justamente essenciais para esse viver em comunidade, né? E aí nós temos algumas motivações para que a gente se comunique, né? Para que o processo de comunicação aconteça. Entre elas, carência, né? De ter aquela outra pessoa, de se relacionar com outras pessoas, necessidade de informações, nós precisamos de informações, nós temos expectativas, né? Nós buscamos sempre essa integração com o outro e também porque a gente deseja sempre estar aí aprendendo. Nós somos seres sociais, né? Nós buscamos sempre esse aprendizado contínuo. Então, relacionar-se, né, com as pessoas passa pela comunicação. E é justamente sobre isso que a gente vai falar, sobre relação com o cliente, né? Então, como é que você consegue estabelecer uma relação duradoura e atingir os objetivos da empresa? É através de uma boa comunicação com o cliente. Sobre o processo de comunicação, a gente colocou aqui esse desenho, né, que é muito comum quando a gente vai falar sobre processo de comunicação, onde a gente tem aí os elementos. E aí, o primeiro elemento aqui é o elemento do emissor, né? Nós temos duas pessoas aí, que seria o emissor e o receptor. O emissor é aquela pessoa que vai passar uma mensagem por meio de um canal, né? Por um meio, nesse caso aqui a própria voz dele, ele está passando, ele está falando ali para o receptor, você vai ser promovido, né? Por meio da voz, que é o canal que ele tem. E o receptor escutou de uma forma diferente, né? Ele escutou, meu Deus, você é demitido. Por quê? Porque dentro do processo de comunicação ocorre os ruídos na comunicação, né? Que é isso que a gente tem que evitar. E como é que a gente evita ruídos na comunicação? A gente evita ruídos através do feedback, né? Que está aqui. O receptor precisa mandar um feedback para o emissor, para o emissor saber se aquela mensagem realmente foi entendida, né? E aí existem alguns problemas que fazem com que as mensagens não sejam entendidas, que é o que a gente chama de ruído. Existem ruídos físicos, por exemplo, pode ser que nesse ambiente aqui estivesse muito barulhento, ou a distância, né, estivesse longa entre as pessoas, né, que estão aí na comunicação. Então, isso
faz com que a mensagem não seja entendida. Outros problemas que existem, por exemplo, é que dentro desse processo de comunicação, o emissor, ele codifica uma mensagem, né, que é enviada, e o receptor precisa decodificar, mas ambos precisam entender o código. E o código seria o que nesse caso? Por exemplo, aqui ele está falando em língua portuguesa. Se essa pessoa não entendesse língua portuguesa, a mensagem não seria entendida. Então, existe uma série de fatos que podem impedir que o processo de comunicação aconteça, né? Então, o processo de comunicação, para ele ser entendido, ele precisa um emissor enviar uma mensagem, que no caso é enviada em forma de código. Esse código precisa ser comum, né, entre as pessoas que estão ali nesse processo de comunicação, para que o receptor consiga entender, decodifique e envie um feedback para o emissor dizendo, ó, tá ok, entendi o que você disse. Não, então, esse é o processo de comunicação que deve acontecer, né? Mas no dia a dia, principalmente na relação com os clientes, acontecem alguns ruídos aí e que a gente precisa estar sempre dirimindo, porque o objetivo de uma empresa é fidelizar clientes. E o processo de comunicação faz toda a diferença nessa fidelização de cliente. Sobre os tipos de comunicação, nós temos a comunicação verbal, né, que é aquela comunicação feita através da linguagem, e aí essa linguagem ela pode ser escrita ou falada, e só que existem alguns poréns, né, na comunicação verbal. Para que ela aconteça e que ela seja um sucesso, é preciso que as mensagens elas sejam passadas de formas claras e também que tenha uma compatibilidade no vocabulário, né? Por exemplo, se muitos de nós formos acompanhar um julgamento, né, em um tribunal, talvez a gente não consiga entender, porque são muitos termos técnicos que provavelmente a gente não tem adicionado no nosso vocabulário, né? Então, para que a comunicação verbal aconteça, entre duas pessoas, né, e que a mensagem seja repassada, é importante, além de ser bem claro, que as pessoas que estão, né, nesse processo de comunicação consigam entender o código, né? Eu sei, por exemplo, se uma pessoa me mandar um e-mail, né, com uma oportunidade, publicação, enfim, uma oportunidade acadêmica para mim em alemão, eu não vou saber nem de que se trata. Por quê? Porque o código não é compatível com a língua que eu sei. Então, dentro do processo de comunicação, a gente tem a comunicação verbal, que é aquela comunicação que é escrita ou falada, mas a gente também tem uma outra comunicação, né? Que as pessoas esquecem um pouco, que é a comunicação não verbal. E aí eu até coloquei aí essa imagem, né, que eu encontrei na internet, de uma pessoa fazendo assim várias expressões só com o seu rosto, né? Aquela história de que o corpo fala, né? A face fala. Então a comunicação não verbal é aquela que acontece sem o uso da palavra falada ou escrita. Inclui comportamentos aparentes como olhares, olha aí, gestos, toques, posturas, assim como aspectos físicos, como roupas, acessórios ou distanciamento espacial. Então, como eu falei, o corpo fala e muitas das vezes a gente esquece isso. E a gente consegue passar, sim, uma mensagem através da nossa face, através da maneira com que a gente se porta, né? A nossa aparência também passa uma mensagem e o processo de comunicação ele também acontece dessa forma, com a comunicação não verbal. E a gente também tem um tipo de comunicação que a gente chama mista, que ela é mais comum, né? No atendimento ao cliente, o mais comum é que a comunicação ela seja mista. A gente fala, né? Comunicação verbal, mas a gente também expressa através do nosso corpo algum tipo de mensagem, né? Que aí seria a comunicação não verbal. Seriam essas duas comunicações, comunicação verbal e não verbal, juntas, que a gente chama de comunicação mista. E aí, agora voltando aqui para o atendimento ao cliente, né? A primeira coisa que a gente tem que se perguntar no atendimento ao cliente, o que que a gente quer, né? A gente quer atender muita gente ou a gente quer atender clientes com qualidade, né? Passar tempo de qualidade com o cliente, né? A primeira pergunta que eu já faço a vocês, né? O que é que vocês acham que é mais importante, quantidade ou qualidade? Eu acredito que
todo mundo vai concordar que o importante é a qualidade, né? Mas e no dia a dia da empresa? Você está buscando essa qualidade? Então, não adianta só atrair o cliente, fazer com que o cliente vá até a sua loja, vá até a sua empresa, se ele vai, é atendido ou é mal atendido e não volta. Na verdade, ele nem é um cliente, né? Ele é um consumidor, né, do seu produto, porque ele foi lá e você não conseguiu fazer com que ele voltasse, você não conseguiu reter ele na sua empresa. Então, mais do que atrair, é importante que você preste um bom atendimento, que você venda um produto de qualidade para que você consiga reter esse cliente, porque senão, né, não vai adiantar de nada. Gente, hoje em dia, o cliente ele sabe muito bem o que quer, não no sentido de ele já vai querendo um produto X. Muitas vezes ele pode ser sim convencido a comprar mais ou a comprar menos, mas quando eu digo que o cliente sabe o que quer, é no sentido do atendimento. Ele sabe que ele quer ser bem atendido, que ele quer ser respeitado, né? Que ele quer atenção. Tudo isso ele sabe. Quando ele não encontra isso, ele acaba repassando uma reputação ruim da empresa. E aí eu até coloquei esse texto, né, que os clientes eles estão cada vez mais como protagonistas no processo de venda e atendimento. Ele pode, inclusive, derrubar a reputação de uma empresa. E sabem muito bem o que querem, né? Eles sabem que querem celeridade no atendimento, eles querem atenção e eles não querem ser enganados, né? Eles querem idoneidade nesse atendimento. Então, o seu cliente, ele sabe o que ele quer do atendimento, do seu atendimento. Então, você precisa satisfazer essas expectativas deles. E hoje em dia, satisfazer expectativas, né? Satisfazer o cliente, as empresas hoje em dia não estão mais buscando só satisfazer, elas estão buscando encantar os clientes, né? Esse termo satisfazer cliente já está até mudando para esse novo termo, encantar clientes. E o cara a cara com o cliente passa não somente a ser uma oportunidade de venda, né? Quando o cliente está ali perto de você, você consegue argumentar, você consegue fazer uma venda, mas também uma oportunidade de proporcionar uma experiência que, se bem aproveitada, pode ser positiva e marcante. Além de vender, né, você consegue passar, você consegue atender esse cliente de uma forma tão positiva que ele vai passar isso adiante, ele vai se tornar o seu cliente. Agora a gente vai falar um pouco sobre as fases do atendimento, né? Existem algumas fases no atendimento, é isso que a gente vai falar. A primeira fase é a fase do acolhimento, né? Aquela fase onde você vai receber o cliente na sua empresa. E os primeiros segundos, segundo os autores, eles influenciam e são determinantes nesse processo, né? É uma fase em que a comunicação verbal e não verbal, lembra que a gente falou o que é comunicação verbal e não verbal, e que no atendimento ao cliente a gente acaba usando as duas. Essa comunicação verbal e não verbal, comunicação mista, assume um papel importantíssimo. Olha aí a diferença aí que eu coloquei. A mesma pessoa, né, com abordagem diferente, falando a mesma coisa, né, a mesma comunicação verbal. Bom dia, posso te ajudar em alguma coisa? Só que a expressão facial, nesse primeiro caso aqui, tá diferente, né? A pessoa já tá com um semblante melhor, mais receptivo. E essa segunda pessoa já falou a mesma coisa, a mesma comunicação verbal, mas a expressão dela, comunicação não verbal, passou uma cara de antipatia com o cliente, né? Como é que você chega numa empresa e você é recebido por uma pessoa dessa forma? Então, a primeira fase é o acolhimento, o cliente se sentir acolhido na empresa, né? E aí existem algumas necessidades básicas que que você tem que suprir, né, para que o cliente se sinta acolhido. Primeiro, ser bem recebido, né? Ter alguém lá dizendo seja bem-vindo, em que posso te ajudar, enfim, é que você receba ele para que ele se sinta acolhido. Segundo, sentir-se importante, né? Dizer a ele quanto você está feliz, o quanto a empresa agradece por ele estar aqui. E por último, que ele se sinta confortável, né? Se ele precisa esperar um atendimento, perguntar a ele se ele quer sentar, se ele não aceita uma água, se ele não aceita um café. Então, gentileza gera gentileza, né? Então, é tentar deixar o seu cliente o mais confortável possível.
Então, nessa fase de acolhimento, existem essas 3 necessidades que a gente tem que buscar atender para que o cliente se sinta acolhido. Segunda fase é a venda propriamente dita, né? A venda de um produto ou de um serviço. E aí, nessa fase de venda, é necessário que as pessoas que estão ali envolvidas no processo de venda, os vendedores, os atendentes, eles invistam em tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade não significa passar muito tempo com o cliente, significa que enquanto você estiver com o cliente, você vai estar atendendo ele da melhor forma possível, né? Porque tem pessoas que estão fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, está atendendo o cliente, está respondendo outro cliente no WhatsApp, está ali conversando com um colega. Então, isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é você estar ali à disposição do cliente para atender e se certificar de que a necessidade dele, porque ele foi à empresa porque ele tem uma necessidade, né? Ele está lá na loja porque ele tem uma necessidade. Então, você tem que se certificar de que a necessidade dele foi atendida. Nem sempre você gasta tempo de qualidade com o cliente e ele compra no mesmo dia, mas ele sai com uma boa impressão da empresa, com uma boa impressão do seu atendimento. Então, um ponto-chave é atendimento ao cliente, você precisa ter tempo de qualidade. Né? De novo, não significa passar 2, 3 horas para atender um cliente, mas significa que, enquanto você estiver atendendo, você vai estar ali concentrado nesse atendimento. Nessa fase, né, o cliente ele precisa ser compreendido, né? Na fase aqui, na fase de venda propriamente dita. O cliente ele precisa ser compreendido. É necessário que o vendedor, a pessoa que está atendendo, tenha esse cuidado de escutar, né? Que eu até coloquei, escuta ativa. Um exemplo em que posso ser útil. E você precisa escutar até o final, né? Sem interrupções, para que você consiga entender qual a necessidade do cliente. Porque como é que você vai entender o que o cliente quer se você não deixa o cliente falar? Se você fica tentando adivinhar o que ele quer. Então, o primeiro passo, a gente já falou que você precisa dispor de um tempo de qualidade e você precisa escutar, né? Nessa fase aí, existem algumas porcentagens e alguns autores dizem que na fase de venda 70% de escuta e 30% de fala, né? Então, você tem que escutar. E aí as pessoas até dizem, você tem 2 ouvidos e uma boca, porque você deve escutar mais. Então, nessa fase, você precisa escutar para entender as necessidades do cliente. Depois que ele falou, você precisa também fazer uma síntese, que aí lembra do feedback que a gente falou lá no processo de comunicação? Então, é interessante você fazer uma síntese, realizar uma síntese para entender se você realmente compreendeu o que o cliente queria, né? Então, perguntar, entendi, a senhora quer um vestido para um casamento, né? E às vezes ela pode nem ter mencionado que é um casamento, só falou que é um vestido de festa. Então, você faz uma fala nesse sentido para que ela confirme, para ver se você realmente entendeu. Que aí você vai ter o processo de comunicação com sucesso, né? Você escutou e agora vai que você não entendeu direito, vai que tenha muitos ruídos ao seu redor. Então, por isso que é interessante, depois de você escutar o que o cliente quer, qual a necessidade dele, é importante que você esteja aí fazendo, né, essa síntese para saber se realmente o que você escutou está certo, né? Que é através do feedback. Terceira fase é a fase da despedida, né? Independente de venda ou não, é interessante que você se despeça do seu cliente, né? Além de ser uma fase de escuta, também é uma oportunidade para fidelizar clientes, seja com palavras de agradecimento, gestos ou com mecanismos mais elaborados de marketing, como banco de dados de clientes e pesquisa de satisfação. Então, essa fase é a fase de agradecer ao cliente, né, por ter vindo à loja, independente de ter adquirido o produto ou não. E existe também, dentro dessa fase, a fase do pós-venda, que é o conjunto de ações após a venda de um produto e ou serviço que visam manter um relacionamento duradouro com o cliente. E aí, quando se fala de pós-venda, as pessoas acabam fazendo uma relação com garantia, né? Só garantia do produto. Mas pós-venda, o objetivo primordial da pós-venda
é estabelecer um relacionamento duradouro com o cliente. Eu até coloquei essa imagem aí para que vocês saibam a diferença, né, entre consumidor e cliente. Consumidor é aquela pessoa que vai na tua loja, mas não tem nenhum tipo de relação contigo, né? Você não conseguiu fidelizar. Então, é um consumidor. Ele não tem nenhum tipo de relação contigo e ele não pensa nem duas vezes em ir no teu concorrente. Cliente, não. Cliente é aquele já foi consumidor, né? E você conseguiu estabelecer uma relação de fidelização e agora, sempre que ele pensa em determinado produto, ele pensa na tua loja. Então, o pós-venda, a pós-venda, né, busca construir uma relação de confiança olha aí, eu até coloquei interessante. A relação de confiança entre empresa e cliente, ela não pode ser comprada ou vendida, mas ela precisa ser conquistada e merecida. Então, é uma construção, né? Uma construção. Todas as vezes que o seu cliente for à sua loja, é uma oportunidade de construir essa relação de confiança. Não é do dia para a noite, mas às vezes um vacilo consegue pôr em xeque toda essa relação. Dentro da pós-venda, a gente quis destacar aqui o cadastro de clientes, a importância de manter o cadastro de clientes. É uma ferramenta de pós-venda e que tem como objetivo principal fidelizar o cliente, porque facilita a construção de uma relação entre a empresa e o cliente. Então, o que é o cadastro de cliente? São os dados básicos, né, como nome, e-mail, telefone, endereço, data de nascimento, por exemplo, né, dos clientes, para que você, além de poder traçar o perfil, né, das pessoas que compram na sua empresa, mas que assim que você precisar, você tem aquele contato do cliente. Vai que você venda e precise venda no carnê e precise cobrar. Então, é preciso que você tenha esses dados sempre atualizados, né? Então, vai que você vai lançar um produto e você sabe que você tem uma quantidade de clientes que tem perfil para adquirir aquele produto. Então, você faz uma lista no WhatsApp, manda mensagem, liga, convida para o lançamento do produto. Só que é interessante ter um sistema de gestão que consiga, em vez de ter esses dados num caderno, ou numa pasta de Excel, né, num documento em Excel, é interessante adquirir um sistema de gestão, né, um software que você consiga deixar no mesmo lugar o histórico de compra daquele cliente e os dados dele, porque facilita muito quando você for fazer essa triagem para ações promocionais, para entrar em contato com ele no dia do aniversário dele, oferecer um desconto pelo aniversário. Então, para você estabelecer uma relação com o cliente, você precisa conhecer. Para você conhecer, você precisa pegar os dados, investir num relacionamento duradouro, olhar o que ele está comprando. E se faz isso através do cadastro de clientes. Primeiro passo, né? Quando se fala de cadastro de clientes, você precisa planejar o cadastro. O que é que você precisa de dados do cliente, né? Você precisa do nome, e assim tem os básicos, né? Eu até coloquei nome, data de nascimento, RG, CPF, endereço completo, telefone, e-mail. Então, esses são os básicos. Você precisa de mais? Então, planeje o que vai conter naquele cadastro, né? E que seja e que tenha as mesmas informações para todos os clientes. Segundo passo, é importante treinar a equipe de colaboradores para que eles entendam a importância do cadastro e a importância de estar preenchendo de forma correta, de preencher todos os dados, porque cada dado desse tem um objetivo em específico. Então, é interessante que os vendedores, as pessoas que vão lá, vão preencher os dados dos clientes, eles saibam que precisam preencher completo, né, a importância disso, e que todos os dados que estão ali são necessários para estabelecer uma relação com o cliente. E o terceiro ponto que eu quis destacar é que não adianta nada eu ter uma base de dados, né, de clientes, e não manter essa base de dados atualizada. Então, é interessante que se seu cliente ele demora muito tempo aí a empresa, né, demora de 6 em 6 meses, todas as vezes que ele for, faça uma triagem, pergunte a ele se ele mudou de telefone, se ainda é o mesmo endereço, porque as pessoas, elas têm essa questão de mudar, né, de endereço, mudar de telefone, e não adianta ter um cadastro de clientes que não é atualizado. Então, é importante
fazer sempre essa atualização e mencionar a importância de manter os dados atualizados para a equipe também. E agora a gente vai falar um pouco sobre a pesquisa de satisfação. O que é a pesquisa de satisfação? Também é uma ferramenta de pós-venda, também visa estabelecer uma relação com o cliente, saber o que o cliente está achando da empresa, do atendimento da empresa. Então, fazer pesquisa de satisfação é importante para entender como os clientes se sentem em relação à sua empresa e buscar ajustar os pontos necessários. Então, é necessário vocês estarem fazendo perguntas, né? Estarem avaliando o serviço, né, que vocês estão prestando, porque qual o objetivo principal? Não é atender às necessidades, não é deixar o cliente encantado? Então, é necessário saber se o cliente está saindo, sim, da sua loja. 75% dos clientes estão dispostos a gastar mais para comprar de uma empresa que proporciona uma boa experiência para ele, né? Então, os clientes que se sentem bem atendidos, que têm uma experiência positiva com a loja, eles estão dispostos a gastar mais. 50% dos respondentes afirmam que mudarão para um concorrente, que mudaram, né? Tá aí errado o nome, para um concorrente após uma pesquisa ruim. Número que salta para 80% quando essa experiência ruim se repete. Então, se a pessoa é mal atendida, de primeira ela já muda para o concorrente, ela nem dá uma outra chance. E caso aconteça, grande parte dos clientes que são bem atendidos migram para a concorrência. Então, é necessário estar sempre fazendo a avaliação da satisfação dos clientes. Eu até destaquei aqui essa frase do Mark Zuckerberg, que ele fala o seguinte: pessoas influenciam pessoas. Nada influencia pessoas mais do que a recomendação de alguém de confiança. A gente pode ter até uma centena de ações de marketing, né, para atrair cliente, para manter cliente, mas o seu maior marketing é o que a gente chama marketing boca a boca, né? A reputação da sua empresa. Então, você tem que investir e saber como é que os seus clientes estão, como é que eles se sentem em relação ao seu atendimento. Eu até coloquei aqui o exemplo de um tipo de pesquisa, né, que é o Net Promoter Score, que é um tipo de pesquisa de satisfação, que é uma metodologia que permite identificar os promotores e os detratores. Lembra que os detratores, né, se eles forem mal atendidos, eles migram para a concorrência, falam mal da sua empresa. Então, essa pesquisa de satisfação, ela visa entender quem são as pessoas que promovem a sua empresa e quem são as pessoas que vão detratar, vão falar mal. Então, a pergunta na pesquisa de satisfação deve ter a seguinte estrutura: de 0 a 10, qual a possibilidade de você indicar a empresa para um amigo ou parente? É essa a pergunta. E as respostas vão se encaixar em um dos 3 grupos. Quem colocar de 0 a 6 são considerados detratores, que são aqueles clientes que estão insatisfeitos. Quem responder de 7 ou 8 são aqueles clientes considerados indecisos, né? Que não têm uma opinião formada, eles estão ali na neutralidade. E os clientes que responderem 9 ou 10 são aqueles clientes que estão satisfeitos. Por eles, a sua empresa está com um excelente atendimento, produto de qualidade, eles vão falar bem, que são considerados promotores. Então, percebam como é fácil, né, fazer uma pesquisa de satisfação. Esse é só um exemplo, existem outros, né? E aí, quando você descobre quem são os detratores da sua empresa, você tem que trabalhar com eles. O que aconteceu? Por que esse cliente aqui ele não indicaria a minha empresa para um amigo, um cliente? Alguma experiência negativa ele teve. Então, a empresa precisa conhecer quem são esses clientes, o que aconteceu e trabalhar em cima. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu vou deixar o material com o professor Estênio para que ele possa passar para vocês. Só reforçando que o processo de comunicação, ele é inerente ao ser humano, né? Eu estou aqui conversando com vocês e que bom que a gente conseguiu aprimorar ao longo dos anos as formas de se comunicar. E no atendimento ao cliente, a comunicação, ela é essencial, né? Nós estamos aí diariamente lidando com pessoas, nós precisamos entender que o processo de comunicação, ele tem vários elementos e que um elemento como ruído, né, pode atrapalhar essa comunicação, pode atrapalhar a minha venda, pode atrapalhar
com que eu consiga o meu objetivo, que é encantar o meu cliente. Então, eu preciso estar buscando ferramentas, conhecimento, para quebrar essas barreiras, né? E aí a gente falou um pouco também sobre algumas ferramentas, como a pesquisa de satisfação, para entender como o cliente se sente com relação ao meu atendimento, à minha empresa. A gente falou também sobre manter um cadastro de cliente atualizado, para que eu consiga ter essa relação, para que eu consiga conhecer, para que eu consiga entrar em contato. Então, foi uma aula bem resumida, espero ter colaborado com vocês. E muito obrigada pela atenção e até mais.